Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Eclesiastes. Eu vou pedir para você deixar aberta no 10º capítulo, tá bom? Eclesiastes, 10º capítulo. Nós estamos estudando sobre a vida do pregador, ou melhor, o conteúdo que o pregador transmitiu nesse livro, em relação a uma vida de sabedoria. O livro do Eclesiastes, ele pertence a uma literatura que é sapiencial, ou seja, é ensino de sabedoria, para que as pessoas pudessem ter conhecimento. E hoje, dentro desse tema, uma visão lúcida da vida humana, para a gente poder enxergar as coisas com muito equilíbrio, com muita prudência, nós vamos ver alguns ensinos que o pregador traz para nós. E eu queria iniciar a nossa aula hoje trazendo à memória um fato que aconteceu durante o governo, o reinado de Saul. Para quem conhece bastante a história dos reis, o primeiro rei sobre Israel foi o rei Saul. E Saul, ele desobedeceu às ordens de Deus, agiu com muita imprudência, com muita insensatez. Saul não foi um bom exemplo de governante em nome de Deus. E ele criou uma briga com Davi, porque Davi se despontou como novo rei, ungido por Samuel, e as suas posturas faziam com que o próprio povo o admirasse. Quando nós vamos para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, eu coloquei para nós aqui no Data Show, nós temos no capítulo 18, versículo 10 e 11, o seguinte relato: Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. A indignação, a raiva, a ira de Saul contra Davi era tamanha que por 2 vezes Saul tentou contra Davi, jogando a sua lança. E isso em momentos em que o próprio Davi ia à presença do rei para trocar a harpa, para acalmar o coração perturbado do rei, porque Saul tinha os momentos dele de doideira, ele ficava extremamente irritado, inconformado, e o que o acalmava era trocar a harpa, e Davi tocava a harpa. Então Davi ia à presença do rei, para que o rei pudesse, ao som da harpa, se acalmar. Mas, ainda assim, em alguns momentos de profunda loucura, Saul pegou a sua lança e lançou contra Davi para tentar matá-lo. E Davi se esquivou dela, se desviou por 2 vezes. Eu queria reforçar essa história, porque o nosso assunto hoje na escola dominical é como a gente lida com pessoas insensatas, pessoas loucas, que cruza a nossa vida. Ou às vezes nem só cruza, mas está na nossa vida. De louco e doido todo mundo tem um pouco, já falava. De médico e louco, De médico e louco todo mundo tem um pouco, Assim, então, como lidar com o insensato? A gente vai ver isso aqui na Bíblia, porque infelizmente a gente pode conviver em vários dos nossos relacionamentos com pessoas insensatas, e algumas que parece que em algum momento da vida enlouquece mesmo, perde o sentido, perde o juízo, e a gente vai ver isso aqui no texto, tá bom? Se você estiver fora do seu juízo, que Deus conceda graça, para que nós voltemos ao juízo normal também, Não quero chamar ninguém de louco aqui, viu, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos ver.
o insensato em comparação com o sábio. É isto que o autor de Eclesiastes vai mostrar para a gente aqui, principalmente no capítulo 10, né? Tanto no 10 quanto no 9, a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. Olha só o que o versículo 20 do capítulo 10 fala, capítulo 10, verso 20, de Eclesiastes: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto. No capítulo 10, o escritor ele está querendo mostrar para quem lê a prudência que é necessária quando você está lidando com uma pessoa que não está nos seus perfeitos juízos. E aqui o caso, ele usa inclusive aquele que detém o poder, o rei. Quando ele diz, olha, nem no seu pensamento se contraponha, amaldiçoe o rei, nem tampouco no interior do teu quarto. Ele está mostrando assim, ó, tome cuidado com o que você fala quando você estiver lidando com alguém louco, porque as paredes têm ouvidos, e o que você diz pode chegar ao conhecimento dele, e alguém insano, ao saber alguma coisa que você pense, pode querer lhe punir por isso, porque o insensato ele perde a razão em todos os aspectos. Então, o texto que a gente vai ver hoje, a nossa conversa hoje aqui pela manhã, ela trata dessa busca em Deus de sabedoria e prudência para situações delicadas que nós vivemos em nosso dia a dia. No decorrer da nossa aula, eu vou até dar alguns exemplos de algo que pode acontecer nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, eclesiásticos, em qualquer ambiente que nós estamos inseridos. Mas eu queria continuar fazendo a leitura no capítulo 9, a gente vai voltar alguns versos aí, versículo 13, 14 e 15. Eclesiastes 9, 13, 14 e 15. Ele fala assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. O escritor, ele fala de uma história, ele diz assim, olha, nesta vida, existem pessoas sábias e insensatas. Um rei, com todo o seu poder, se tornou insensato, e ele foi contra uma pequena aldeia, sitiou uma aldeia que tinha poucos homens, levantou baluartes de guerra contra aquele lugar, e oprimiu aquele povo. Entretanto, um homem pobre, mas sábio, livrou esse povo das mãos do rei. Esse homem se levantou com a sua sabedoria e arrumou uma solução. Só que em pouco tempo depois, todo mundo se esqueceu do pobre sábio e com certeza deve continuar venerando o grande rei. E ele usa isso para mostrar o quê? Que nem sempre a sabedoria, nem sempre aquele que age corretamente vai ser lembrado. Nem sempre. Mas mesmo assim é extremamente importante que venhamos agir da maneira correta. Precisamos nos lembrar de que é preciso buscar sabedoria para lidar com o insensato. O insensato pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um patrão, pode ser um funcionário.
pode ser um membro da igreja, pode ser o pastor da igreja. Nós nunca sabemos. Mas, infelizmente, as pessoas podem se equivocar. Olha só o versículo 4 do capítulo 10 agora. Hoje eu acho que eu vou ter concorrência. Quem é o insensato que manda fazer as coisas no domingo? Aula prática. Muito boa. Capítulo 10, versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ele continua falando sobre o conselho, a orientação. Então ele está dizendo assim: olha, quando levanta a ira, a indignação do governador, você não pode deixar o seu posto, você não pode deixar o seu lugar. Mantenha-se firme, mantenha-se com o seu ânimo renovado, sereno, porque só assim para você acalmar o ofensor. Ele está dizendo: olha, não adianta você se irar, se indignar com aquele que detém o poder, se ele se ira contra você. Se você entrar na mesma vibe de quem enlouquece, você está enrolado. Você precisa tentar se manter calmo, sereno. Indignação aqui, ou ira, né? A tradução ideal seria ira, significa sopro, vento, espírito. É o mesmo que se usa na Bíblia, inclusive para falar do Espírito Santo, ruar, o vento, né? Essa ira, esse vento, pode ser às vezes um vento de insensatez, que é o que está presente aqui. Se o governador se levanta indignado, irado, de maneira insensata, você precisa manter o equilíbrio. A sabedoria está no equilíbrio. Então que Deus nos ajude, por meio de sua graça, e agora por meio do seu Santo Espírito, para que nós consigamos manter o equilíbrio diante da loucura dos outros. Porque no século 21, o que tem de louco espalhado por aí não é brincadeira não. Né? Tomar cuidado para nós não sermos uns deles, né? Para não cruzar. É difícil. Para não cruzar com nenhum é difícil. Então, o que a gente vai ver? O Eclesiastes dá algumas dicas para a gente identificar o louco. Então, vamos seguir aqui algumas coisas que são postas para nós, tá bom? Identifique. Primeira coisa que eu anotei é que, geralmente, alguém que está perdendo a sua sanidade, procura se impor pelo grito ou pela força. Olha só Eclesiastes 9:17. A gente vai ter que ir e voltar um pouco nesses dois capítulos. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. O versículo está dizendo que quando a pessoa começa a perder o seu juízo, ela não tem mais argumentos, ela começa a querer se impor pelo grito, pela força. Se alguém fala algo que é sensato, mas o insensato está firme na sua decisão, na sua loucura, ele vai dizer o quê? Você fica quieto que aqui quem manda sou eu. É o insensato. Não importa mais para o insensato se o que ele pensa faz sentido ou não faz sentido. O que importa é que aonde ele está, a última palavra é dele, quer você queira ou não. Se você não está feliz, tchau. Que quem manda sou eu. E isso é tão delicado, e eu falo que a gente pode viver isso em tantos ambientes, porque isso pode acontecer dentro da nossa própria família. Um pai de família, ele pode estar tão insensato, tão louco,
que às vezes mesmo fazendo coisas que prejudicam seu casamento, seus filhos, quando alguém conversa com ele, ele fala assim, ó, aqui debaixo desse teto quem manda sou eu. Mesmo agindo com muita insensatez. Na hora que ele vê que o argumento dele é fraco, ele aumenta o tom de voz. Na hora que a mulher vê que o que ela está falando não faz sentido, ela grita. Está perdendo a sensatez. Está endoidecendo. Está enlouquecendo. Lógico que isso não acontece com a gente. Viu? Vocês fiquem tranquilos que aqui é só assim, se por acaso a gente encontrar alguém que está enlouquecendo. O que o autor está dizendo para a gente? Que a insensatez de quem às vezes tem o poder, e aí o poder que eu falo é o poder de realmente se impor sobre o outro, é mais ouvida que a sabedoria do pobre. Às vezes você vê situações em que alguém que ocupa um cargo de poder, de relevância, seja na empresa, seja na cidade, no ambiente público, seja na própria igreja, no ambiente religioso, dependendo da função ou da força que aquela pessoa tem, mesmo ela agindo com insensatez e alguém que não tem o mesmo posto, falando algo que é muito mais coerente, as pessoas dão voz a quem? Ao insensato. E é isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Está dizendo dos gritos de quem governa entre tolos. E é por isso que a gente precisa focar de maneira muito coerente com aquilo que é dito no seu conteúdo. A gente precisa estar atento, porque senão, às vezes, alguém que perdeu o sentido começa a ditar até mesmo para nós o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. E a gente fica com receio, às vezes, de tomar outro caminho. O grito, anotei aqui, o grito e o uso da força são sintomas de fraqueza ou falta de argumentos ou até mesmo falta de autoridade. Quando a pessoa ela não consegue mais dirigir, orientar pela sua autoridade, às vezes ela ela parte para os gritos, para as ofensas, para o ataque. É uma demonstração de fraqueza. No fundo é uma demonstração de fraqueza. Ela vê que ela está perdendo o controle, está perdendo o domínio, e ela precisa tentar manter aquilo de alguma forma, e como ela não consegue, pela autoridade conquistada, pela lógica, ela usa a sua força. Ela usa a sua fraqueza emocional, é exposta de uma maneira agressiva sobre o outro para tentar impor. Então ele está dizendo, olha, cuidado, porque quem para ganhar, para que você faça, para que todo mundo faça o que ele quer, precisa apelar, é que está ficando louco. Parte para a ignorância. Salvador, deixa eu dar um microfone para você aí. Tem um ditado antigo que diz que a violência é a razão de quem não tem razão. Muito boa. Violência é a razão de quem não tem razão. Pode ficar com o microfone, a gente vai passando. E é exatamente isso. Então, a gente precisa ter essa percepção. Às vezes você está num ambiente lá, e você está debatendo um assunto para tomar uma decisão, a pessoa está perdendo, de repente ela dá uma... Não, porque não sei o quê. Né? Aí todo mundo já fica meio assim, né? Não, então tá bom, né? Então tá bom. Segundo, o ambiente começa a ficar desagradável. Quando alguém que está fora do seu juízo perfeito está presente, começa a chegar nos lugares, o ambiente começa a ficar desagradável. Olha só o versículo 1 do capítulo 10. Qual mosca morta
faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Então ele usa uma comparação, ele fala, olha, você tem um vaso cheio de perfume cheiroso, mas uma mosca morre e cai no perfume. Ao cair, essa mosca contamina todo o perfume, e ao invés de exalar o bom cheiro, a mosca morta, ela consegue deteriorar o produto, e o cheiro que exala agora é um mau cheiro. Ele usa essa comparação para dizer que assim é a estultícia, ou seja, a estupidez, a loucura de quem chega num ambiente bom. A gente está bem, a igreja, vamos dar um exemplo de igreja, a igreja está caminhando bem, tudo em paz, todo mundo trabalhando, lógico que tem suas lutas do dia a dia, mas chega alguém insensato, que começa a semear discórdia, a semear problemas, a lançar irmãos contra irmãos, o ambiente se deteriora, correto? Porque não basta assim, só a dúvida. Você já ouviu aquela história, tipo assim, você não precisa falar mal de alguém, mas você só lança assim, você pega um exemplo, deixa eu pegar um exemplo de alguém aqui. Não vou pegar exemplo de alguém, nós vamos lançar discórdia. Mas alguém chega para você e fala assim, você fala assim, nossa, mas eu gosto tanto do fulano. Ah, mas será que ele é tão bom assim mesmo? Pronto, já é o suficiente. Não é o suficiente? Você vai para casa e fala assim, gente, o que será que a pessoa quis dizer? Será que, não sei, você já fica com um pé atrás. Você já começa, você já vai no dia seguinte, você já vai assim, procurando alguma coisa de errado. Você já vai, não, deixa eu ver melhor isso aqui. Vai prejudicando o ambiente. Vai prejudicando o ambiente. Empresas. Às vezes a equipe está bem, trabalhando bem. Se às vezes uma pessoa entra que é louco e quer causar dissensão, discórdia, prejudica a equipe. Prejudica a equipe inteira. É aquela história que a gente sempre ouviu, né? Que às vezes uma laranja estragada no meio de laranjas boas prejudica as boas, né? As boas no ambiente das frutas, as boas não conseguem melhorar a estragada, né? Não tem jeito, né? Graças a Deus que no meio do evangelho é diferente, né? Uma pessoa louca, cercada de pessoas que temem ao Senhor e que abre o coração, pode ser restaurado, tá bom? Então a gente, essa metáfora ela tem o seu significado, mas no ambiente cristão ela tem o seu limite. A gente crê na transformação do ser humano, a gente acredita que uma pessoa pode ser restaurada, transformada, impactada, mas não significa que é fácil. Então o que ele está dizendo é que uma pessoa que às vezes enlouqueceu, ela pode transformar o ambiente em que ela está num ambiente tóxico, e a gente precisa ficar atento nisso. Precisamos ficar atento nisso por quê? Para excluir a pessoa? Não, mas para que nós não sejamos também seduzidos por isso e que não venhamos agir com loucura, que nós saibamos os limites das coisas, porque senão a gente vai junto, a gente precisa se desviar das lanças. Então o ambiente em que vivemos começa a ficar tóxico. Então é uma forma de identificar, a coisa está complicando, né? Você está lá num churrasco de família, mas tem um que perdeu o juízo ali, pede a Deus graça, apesar que vocês quase não fazem churrasco, né? Então não tem problema, aí tem que tomar cuidado. A infelicidade ela começa a ser coletiva. Essa ideia de exalar o mau cheiro é colocando de fato que as coisas começam a ir de mal a pior, e isso vai prejudicando o grupo. Quer ver um exemplo? Vamos colocar um exemplo de famílias. Suponhamos que um dos membros da família
Deixa eu ver quem que eu pego. Eu já dei exemplo de pai já, né? Então vou dar de mãe, né? Uma mãe, uma esposa, ela não está bem, ela está um pouco doida. Aí nada para ela tá bom. Aí os filhos estão ali em casa fazendo alguma coisa, o marido está fazendo algo, só que a esposa está dormindo. Enquanto ela está dormindo, está tudo bem. Mas ela levanta, já sai falando, não sei o que, não sei o que, isso aqui está errado, não sei o que, você não fez. Aí de repente você vê que o marido já começa a ficar irritado. As crianças que estavam tudo bem começam a brigar uma com a outra. Vai criando um clima tóxico no meio dos convívios e relacionamentos familiares. Isso pode ser um pai de família também, viu, gente? Qualquer um de nós que às vezes não estejamos no nosso bom juízo, a gente pode prejudicar o ambiente que a gente está inserido. Sim. Enlouquece, né? Porque ela, assim, nessa ideia, Tereza, de fato o excesso ele causa o quê? Perde a sobriedade, né? Perder a sobriedade já é um estado de loucura, né? Você, assim, às vezes você não precisa nem da bebida para ficar louco, né? Mas em alguns casos, né, você perde a sobriedade. Quando você perde a sobriedade, o que você começa a fazer? Você começa a falar as coisas sem filtro, não é assim? Você não pensa para falar, você vai, vou falar mesmo. E é tão ruim, porque às vezes a pessoa, até no estado normal, assim, quando ela está louca, ela começa a perder o limite. Então, assim, ela levantou, ela está irritada com alguma coisa, ela quer atacar o outro, ela não se controla, ela ataca. Ela não está sóbria, ela não consegue falar assim, não, peraí, eu tenho que, deixa eu pensar melhor no que eu vou falar aqui, deixa eu me conter. Às vezes é as brincadeiras, né? Uhum. Verdade. Terceiro, senão a gente vai acabar hoje aqui, né? Vou ter que continuar na aula que vem. Quando fala de insensato é difícil, né? O louco perde o sentido. Olha o capítulo 10, versículo 2 e 3. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do astuto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. O que ele está mostrando para nós aqui é que a pessoa que enlouquece, ela começa a perder o sentido. Antes de você fazer uma piada, que aqui é política, né, ficar do lado direito, do lado esquerdo, que não é esse o assunto do texto bíblico, né, questão de ideologia, até porque a questão da direita e esquerda surgiu lá na Revolução Francesa, né, no século XVI, havia uma concepção... Eu já avisei antes. O que havia essa concepção de que a destra era o lado correto? Inclusive, recentemente assim, eu lembro da minha infância, há uns 30 anos atrás, que havia professores que forçavam as crianças que eram canhotas a escrever com a direita. Não sei se alguém vivenciou isso, se a pessoa escrevesse com a esquerda, não, você tem que escrever com a direita. E forçava, né? Porque havia uma concepção em alguns, né? Então, essa ideia de direita e esquerda aqui, não são literais, até porque tem hora que você tem que pegar o caminho da esquerda, né? Você saindo da igreja, você vai para a direita, mas se você for para minha casa, tem que pegar a esquerda, não tem jeito. Então, o que significa? Significa que a pessoa perdeu o sentido da onde ela está indo, ela não tem mais propósito. O louco, ele perde o sentido da vida,
ele se torna volúvel, ele se torna inconstante, ele muda de opinião toda hora, em todo tempo, ele não tem mais juízo. Não é que não pode se mudar de opinião, até porque, graças a Deus, a gente pode mudar de opinião. Tem coisas que a gente decide, não, esse caminho aqui era errado, eu vou por esse. Não, esse assunto é errado, eu vou pensar dessa forma. A pessoa me convenceu com tal argumento, né? A gente muda. Mas o estulto, né, o louco, ele fala e desfala imediatamente. Você já conversou com alguém, você não sabe se ele está concordando, se ele está discordando? Na mesma frase ele concorda e discorda? Sim. Já é até uma doença mesmo, né? A bipolaridade. Uma mesma frase. Duplo sentido. O louco, ele perde a razão de tudo, ele não sabe mais o que ele quer. O tempo todo, não é em relação a um assunto ou outro, é o tempo todo. Então, é uma forma de identificar. Olha a outra, se cerca de pessoas erradas. Quando a pessoa começa a perder o juízo, ela começa a querer ter ao seu lado só aqueles que vão dizer o que ela quer ouvir. Olha Eclesiastes 10, 5 e 6. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. O tolo posto em grandes alturas. Por que ele está colocando aqui do tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos? Porque muitas vezes aqueles que exercem o poder, e é o exemplo que ele utiliza aqui, quer ouvir tão somente aqueles a quem já está um bom tempo com ele e partilha da sua ideia, da sua visão. Ele não quer ouvir o contraponto, ele não quer ouvir o oposto. Por isso que ele coloca os que são postos em grandes alturas, porque até os ricos assentados em lugares baixos, ele se refere a pessoas que tinham educação para governar, e eu já vou explicar isso, só que não eram contadas para serem ouvidas. Havia uma seleção de quem o governador gostaria de ouvir. Mas tirando tão somente da figura do governador, porque o propósito do Eclesiastes é trazer para o leitor, é mostrar que quando a pessoa começa a perder a sanidade, ela não quer ouvir quem pensa diferente dela. Ela quer ouvir quem vai dizer o que ela quer ouvir. Se ela está com um problema no casamento, ou ele está com um problema no casamento, e alguém chega e fala, olha, eu acho que você está errado nisso e tal, ele não quer ouvir. Ele quer ouvir quem vai dizer, não, você está certo em tudo mesmo, se eu fosse você, eu fazia isso mesmo, que você está pensando em fazer. É isso que ele quer ouvir. Aí ela vai se afastando das pessoas que a confrontam, e vai ficando só com o grupo das pessoas que dizem o que ela quer ouvir. Isso é loucura. É isso que o autor está dizendo. Os pobres naquela época, né, as pessoas de baixa renda, eram treinados para trabalharem e guerrearem, e os ricos para governarem. Então havia nesse período a diferença na educação. Então, quem nascia em famílias pobres, que não eram famílias nobres, esses eram treinados a vida inteira para ir para a guerra, para morrer em guerra, para lutar e para trabalhar cultivando o campo. E aqueles que eram filhos de príncipes, de nobres, eram treinados para exercer o governo, aquilo que a gente hoje entende sobre política, né? Que era a ideia da discussão, da decisão, de colocar qualquer princípio que deveria. Então havia essa diferença, e dentro dessa diferenciação ainda, havia uma outra escala, porque ainda não tendo pessoas da base da comunidade que eram ouvidas,
eles ouviam só aqueles ainda que concordavam com eles. É um ouvido seletivo, né? O louco enlouquece, mas não rasga dinheiro, entendeu? Já ouviu esse ditado? Não, deixa para lá, o fulano está louco. Está louco, mas não rasga dinheiro, né? Enlouqueceu, mas sabe diferenciar algumas coisas, né? Outro ponto. O que o insensato faz, dá errado. Tudo que o insensato faz acaba dando errado. Vou ler aqui do versículo 8 ao 10. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha a lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado, e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. O que o Eclesiastes está dizendo para a gente aqui, é que aquele que se torna insensato, ele começa a fazer as coisas que ele não tem competência para fazer. Ele começa a seguir caminhos que ele não sabe o que encontrará pela frente. Ele é displicente. Quando coloca, olha, ele abre uma cova, mas cai nela, é alguém displicente. É alguém que está cavando um buraco, mas de repente se esquece que o buraco está ali e cai nele mesmo. Displicente. O insensato se torna displicente. O insensato, ele mostra a sua imperícia, ou seja, a sua incapacidade. Ele quer derrubar um muro, mas ele não sabe os perigos que tem do outro lado do muro, e por isso ele vai ser mordido, picado por uma cobra. Ele começa a mostrar essas ações imprudentes de quem é insensato. Quer fazer, mas não sabe como fazer. Até às vezes faz, mas o trabalho é improdutivo, é infrutífero. É como aquele que vai cortar árvores, mas não afia o machado. Ele está lá, ele fala, não, meu trabalho é cortar árvore, estou metendo a machadada. Não, mas afia, não, meu trabalho não é afiar, meu trabalho é cortar. Aí ele faz o dobro da força, não alcança o seu objetivo, porque ele não para afiar. O insensato age dessa forma. Ele não age com sabedoria. Quando ele resolve fazer o que é certo, às vezes já é tarde. Olha o versículo 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem para o encantador. Essa expressão no livro do Eclesiastes significa o seguinte: depois que o insensato fez a sua insensatez, e as consequências já estão aí é tarde, a cobra já picou. Difícil, né? Graças a Deus que em Cristo muitas coisas a gente pode ver restauração, mas restauração não significa mudança do erro já cometido, certo? Uma palavra dita, ela não volta atrás, certo? Você pode pedir perdão, você pode falar, olha, me equivoquei, a pessoa pode te perdoar, tem um processo de cura, mas o que você falou não volta mais, está dito. O que você fez está feito. Portanto, lutemos para que nós não sejamos os insensatos, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento na ação. O louco fala muito e faz pouco. Versículos 12 e 13. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram, ou seja, fala mais com a boca. Mudando, colocando um provérbio aqui, né? Fala mais com a boca. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícias,
e as últimas loucura perversa. Ou seja, quanto mais ele fala, pior ele vai falando, né? Você já viu gente assim? Se a pessoa vai lá e fala uma coisa errada, aí fala assim, nossa, não, falei errado, vou tentar consertar. Você fala, pelo amor de Deus, não conserta não. Porque ele piora, ele vai só piorando. É isso que Salomão está dizendo, que apesar de falar bastante, ninguém sabe o que vai vir de fato depois da fala do insensato. Versículo 14 reforça isso, olha só. O estulto multiplica as palavras, ou seja, fala mais do que devia, ainda que o homem não sabe o que sucederá, não sabe o que vai acontecer. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ninguém sabe. Fala muito. Olha o versículo 15 ainda na continuidade. O trabalho do tolo o fadiga, o trabalho do tolo cansa, pois nem sabe ir à cidade. Nem sabe ir à cidade, nem sabe construir a cidade, nem sabe dar prosseguimento àquilo que diz. A ideia é que às vezes a pessoa fala, mas o resultado da sua vida é zero, é nulo. É uma pessoa que quer demonstrar conhecimento em todas as áreas, mas ela não conseguiu colocar em prática nada do que ela fala. Aquele que sabe tudo, tem gente que sabe tudo, não tem? Ah não, porque é assim que faz, é desse jeito que faz, é não sei o quê, então faz. Não, a pessoa não faz. Não, porque para resolver esse problema, você tem que fazer isso, não sei o quê. Você já resolveu? Não, não resolvi, mas eu ouvi no YouTube. Os coachings, que nenhum coach esteja nos assistindo. A pessoa fala, mas você olha, você fala, meu Deus. A pessoa fala como tem que ser uma família, você olha para a família, a pessoa está com a família destruída. A pessoa fala como é que tem que ser, você fala assim, está louco, né? Porque não consegue nem falar assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, né? Ela não consegue entender que ela precisa de ajuda, ela acha que ela tem que ajudar os outros. Fala muito, mas faz pouco. Coloca o prazer na frente do dever, esse é um outro aspecto da loucura. Versículo 16 ao 19, vou ler na Bíblia aqui que eu não coloquei ele inteiro no data show. 16 ao 19. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. O que ele coloca com estas expressões é o seguinte, que o que fica louco, aquele que perde o juízo, que perde a sensatez, ele começa a perder o senso do dever, da responsabilidade dele. Ele vai viver a partir de então das suas conveniências, daquilo que ele quer. Quando ele fala, olha, é como um rei que é uma criança, ele não está dizendo de um rei de tenra idade, porque naquela época tinha, reis que assumiam o governo com 8 anos. O que ele está dizendo é de um rei, que quando ele acorda pela manhã, ele não quer saber do trabalho dele não, ele fala, não, eu quero ficar de boa aqui, não quero trabalhar não, sou rei, o povo aí fora que trabalha, eu quero curtir minha vida. Ele não tem o senso do dever. A pessoa começa a perder a noção das responsabilidades que ela tem. Ela começa a enxergar a vida só pelo prazer dela. Não, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso e pronto. Ah, isso aqui eu não gosto de fazer, não vou fazer.
Você já viu profissional assim? Ah, eu não gosto de fazer isso, não vou fazer. Não tem jeito, é dever. E ele está mostrando que o insensato, ele começa a perder isso. Ele não quer mais trabalhar, ele não quer assumir responsabilidade. E aí desaba o teto, pela frouxidão, ou seja, ele está vendo o teto caindo, ele olha e fala assim, ah não, mas hoje eu quero descansar, hoje eu quero assistir Netflix, deixa o teto aí, deixa desabar. Aí ele olha o negócio quebrando e fala, nossa, está quebrando, mas está um sol, acho que hoje eu vou nadar. E está tudo arrebentado, vai desabar na cabeça dele. Ah, tem problema assistir Netflix? Não tem problema. Tem problema para a piscina? Não tem problema. Mas precisa ter consciência do seu dever também. Cumpra o seu dever e vai curtir a vida. É como as mães pegavam no pé, né? A gente chegava doido depois da escola, querendo jogar bola na rua. Doido. Na época jogava bola na rua, né? Hoje o futebol que a turma joga é de PlayStation, é FIFA, né? É o único futebol que a turma está jogando. Aí você chegava doido para ir com a turma brincar na rua. O que a mãe fazia? Não, senhor. Primeiro você vai fazer o dever da sala de aula, depois que você terminar, você vai brincar. A gente ficava louco. Mas fazia o dever correndo para poder sair para brincar. Mas o louco que ele faz? Ele só quer brincar e chega no dia seguinte, chega para o professor e fala, professor, não consegui fazer, fiquei gripado. Ele não realiza o seu dever. E é isso que o Eclesiastes está dizendo para a gente, a pessoa perde sentido. Há problemas para todos os lados, mas o louco só se preocupa consigo, não se preocupa com a sua responsabilidade. Ok até aqui? Dá para identificar alguns aí? Posso ouvir um misericórdia? Não é nem um amém, né? Hã? Dá para não ficar doido? Como a gente se protege do insensato? Deixa eu ir rapidinho aqui. Primeiro, que é o conselho dele, fique em silêncio, fale menos possível. Olha o versículo 20 de novo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Ele está dizendo, olha, fale o menos possível, se possível não fale nada, porque o louco, ele não vai ficar sensato, mesmo ouvindo o que é certo, infelizmente. Ore a Deus para Deus converter o coração de quem enlouqueceu, porque só Deus para transformar mesmo. Um marido louco, só Deus para transformar esse homem pela graça. Uma mulher que enlouqueceu, só o Senhor para restaurar seu coração. Um patrão que não tem bom senso, só o Espírito de Deus para trazer bom senso para ele, ou para ela. Então, evite, porque se você falar, dependendo do que você fala, vai se virar contra você, e você pode ter certeza disso. Vai piorar. Hã? Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. É exatamente isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. Não adianta, vai piorar. Então, muito cuidado. Aí que talvez venha a ideia de que, de onde você ouviu isso? O passarinho me contou. Passarinho delator aqui, ó. Que é o que ele coloca, né? Ó. Porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Passarinho rosa me contou, como é que é? Verde, sei lá, como é que é? Então fique em silêncio. Segundo, mantenha a tranquilidade. Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Mantenha calma. Tente se manter equilibrado mesmo diante do desequilíbrio do outro. É fácil? De jeito nenhum. Mas peça a Deus graça. Peça a Deus força.
Tenta se manter equilibrado para você não ficar louco igual o outro, senão a gente enlouquece junto. A gente vai perdendo a sanidade também. Então peça a Deus, fique no seu lugar, respira fundo, peça para que o Espírito de Deus traga paz, alento e conforto no seu coração. Terceiro, siga a sua consciência. Ditosa, versículo 17, ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Ele está dizendo aqui da importância de você manter a sua mente aberta, tranquila, para poder tomar decisões que sejam prudentes e corretas, refazer as suas forças, agir de acordo com a sua consciência. Lógico que a nossa consciência precisa estar alinhada com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a ideia aqui é de fato com que você possa agir de acordo com aquilo que você acha certo e não impulsionado pela loucura de quem te oprime, quem te empurra, porque às vezes você toma decisões imprudentes pela imposição do outro. Você fala, não, deixa eu fazer isso porque senão... E aí você faz uma coisa que não está certa, ou que você não concorda, tão somente porque o louco está te pressionando. Porque eles pressionam. E não é pouco não. Pressiona, ameaça. Né? Então haja de acordo com a sua consciência. Finalizando, peguei uma palavra de Jesus, para que nós possamos nos lembrar de que o nosso modelo, o nosso exemplo, precisa estar focado em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Jesus, no final do Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse capítulo 7, do versículo 24 em diante, Jesus coloca a diferença do homem prudente e do homem insensato. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos, as tempestades, e aquele que tinha a sua casa sobre a rocha, teve ela intacta. O que tinha a casa sobre a areia, ela foi levada. Jesus está dizendo que quando nós seguimos os exemplos, as lições de Jesus, nós agimos de fato com prudência, nós agimos de maneira correta. E que Deus possa assim nos ajudar, para que nós possamos seguir o seu exemplo. Fica como dever de casa, você lê Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 21, para ver o que o apóstolo Paulo fala. A gente vai encerrar aqui a nossa aula, que o nosso tempo já deu, com essa palavra de Jesus. Romanos 12, 17 a 21, você lê em casa, tá bom? Mas que nós possamos agir com sabedoria, com sensatez, que nós possamos viver os exemplos de Jesus na nossa vida, e assim agir com prudência. Que Deus nos abençoe.